Se prepara porque você vai ver agora nesse palco aqui um pedido de perdão de uma mãe para sua filha. E olha, é um perdão difícil, é um perdão complicado. De verdade, eu não sei se a gente vai ter hoje um sim aqui. Imagina você, pensa, a sua própria mãe, aquela mulher que te deu a vida. Imagina se a sua mãe fosse praticamente uma pessoa estranha para você. E você, mãe, que tem seus filhos, imagina a agonia que deve ser amar o seu filho, mas não conseguir demonstrar esse amor para ele. Pois é assim que a Mônica, a mãe, e a Andressa, a filha, se sentem. E foi por isso que essa mãe escreveu para o nosso programa para pedir perdão para sua filha. A Mônica, ela está decidida a começar uma nova história com a filha a partir de hoje aqui no palco. Essa mãe quer pedir perdão por anos e anos de mágoa que ela sabe que causou a filha. Ela sabe que fez a filha sofrer demais. A Mônica, a mãe, assume que foi ausente por mais de 20 anos. E agora ela não pensa em fazer outra coisa na vida a não ser acabar com a dor no coração da filha dela, a Andressa. E essa mãe arriscou a própria vida. Vocês vão entender já porque ela fez uma prova. Tudo isso para provar o amor que ela sente pela filha e para pedir perdão. Só para você ter ideia de como está a relação entre elas, mãe e filha estão sem se falar por causa de um prato de comida. Elas brigaram por causa de um copo de leite. Mas é claro que não é só por causa disso, tem muito mais. A mágoa é tão antiga que qualquer probleminha vira um motivo, vira uma grande discussão. Quando a Andressa e o irmão eram pequenininhos, a Mônica, a mãe, se separou do marido e deixou os dois para a avó cuidar. A Mônica diz, na época, que ela precisava trabalhar dia e noite, até nos fins de semana, porque ela tinha que sustentar os filhos sozinha e não podia deixar faltar nada para esses filhos. Até os 5 anos de idade, a Andressa chamava a avó de mãe. A Mônica, ela acredita que a relação com os filhos só foi piorando. E foi piorando mais ainda quando ela se casou de novo e não levou as crianças para morar com ela. A Andressa e o irmão continuaram morando com a avó. E a Mônica fazia de tudo. A Mônica dava tudo que os filhos precisavam, mesmo longe. Mas faltou o mais importante. Faltou o amor de mãe. Como ela mesma reconhece, ela sabe que errou. Por isso que ela quer pedir perdão. Mas eu não sei se a filha vai querer esse perdão. Mais ou menos uns 5 anos atrás, a Mônica saiu do Rio de Janeiro e veio para São Paulo fazer um tratamento de saúde. Aí depois ela aproveitou e falou, poxa, vou fazer faculdade em São Paulo. E nessa mesma época, a Andressa fez 18 anos e fez que fez para entrar numa faculdade aqui em São Paulo também. Agora olha como é a vida. Mãe e filha entraram na mesma faculdade. Pois é. E aí a mãe morava aqui em São Paulo e a filha veio morar com a mãe aqui. Para Andressa, aí estava tudo certo, né, gente? Essa era a chance de se aproximar da mãe, de começar a escrever uma nova história. Era a chance da Andressa conhecer de verdade a sua mãe, a Mônica. Só que depois que a Mônica se formou, depois que a mãe ganhou o diploma, ela decidiu voltar para o Rio de Janeiro, deixou a filha aqui sozinha em São Paulo, faltando 1 ano para acabar a faculdade, sem emprego, com aluguel atrasado. Dá para imaginar o que passou na cabeça da filha, da Andressa? Para ela, a sua mãe tinha a abandonado de novo. Olha só a que ponto as duas chegaram. A Andressa não consegue chamar a Mônica de mãe. A única vez na vida que a Andressa conseguiu dizer eu te amo foi por mensagem de celular no Dia das Mães. Mas hoje, a Mônica está preparada para enfrentar todos os medos. Essa mãe quer ouvir tudo que a filha tem para dizer. Até um não como resposta para o pedido de perdão que ela vai tentar fazer aqui no palco, se a filha quiser. Essa mãe quer deixar a mágoa toda no passado e começar uma nova história ao lado da sua filha. Então se prepara, a única certeza que eu tenho é que mãe e filha vão ficar cara a cara aqui no palco e falar tudo que uma sente para a outra. Mas o que vai acontecer daí em diante, sinceramente, não dá para saber. Vocês vão ver a reação da filha quando ela descobrir que a mãe arriscou a vida por causa dela. Fez uma prova de amor, uma loucura. Vocês vão entender. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Quando a gente recebeu essa carta dessa mãe, nós recebemos ao mesmo tempo, olha como é a vida. Nós recebemos ao mesmo tempo a carta da mãe e da filha. As duas escreveram para a gente. E aí a nossa equipe foi ouvir a mãe, a Mônica.
Então, para começar, a nossa repórter, a Ju Avanço, foi para o Rio de Janeiro contar para a Mônica que ela vai ter a chance de pedir perdão para a filha, que a carta dela chegou nas nossas mãos. Olha o que essa mãe está sofrendo. Vamos ver. Tudo que eu fiz até hoje na minha vida foi em prol da vida do meu filho e da minha filha. Tenho vontade realmente de entender por que a minha filha tem esse problema comigo desde pequena. Eu achei que quando eu tivesse uma filha, eu ia ter uma amiga. Bom, Mônica, o Rodrigo pediu para eu vir até aqui para a gente entender melhor, para você explicar melhor para a gente como que é a tua relação com a Andressa, essa relação mãe e filha, desde quando ela nasceu. É uma relação um pouco que fria, um pouco de distante, né? Porque eu não tive tempo para minha filha. Eu tive que optar entre cuidar dos meus filhos e trabalhar para dar as coisas para os meus filhos. Então, os meus filhos foram criados pela minha mãe, entendeu? Eu tinha que trabalhar, fazer hora extra, entendeu? Abrir mão de tudo, abrir mão de férias, de licença maternidade, de tudo. Então, hoje, se você me perguntar se eu me arrependo por isso, sim e não. Sim, porque eu não acompanhei as fases mais importantes da vida da minha filha e do meu filho. Não, porque eu não deixei nunca faltar nada para eles. Tudo que eu fiz até hoje na minha vida foi em prol da vida do meu filho e da minha filha, entendeu? Foi para dar o melhor para eles. Você tem 2 filhos e os teus 2 filhos foram criados desde pequenos pela tua mãe. Sim, eu tenho 2 filhos, um menino de 29 anos, a Andressa de 24, foram criados pela minha mãe. E assim, praticamente nunca passaram um final de semana comigo. Por eles serem criados com a minha mãe, acostumou com a minha mãe, e eu via de manhã, antes de trabalhar, e à noite quando eu chegava. Eu era vista de uma certa forma pelos meus filhos como um banco, como aquela pessoa que bancava tudo para eles, que não deixava faltar nada, entendeu? Então, com isso, a minha filha foi ficando fria em relação à minha pessoa. Assim, a minha filha é mais apegada à minha mãe. Até os 5 anos, ela chamava a minha mãe de mãe, depois que ela começou a me chamar de mãe, entendeu? Mas nunca restava um minutinho sequer, um tempinho sequer para chegar na casa da tua mãe, dar um abraço na tua filha, dizer que ama, de dar um amor de mãe mesmo que ela precisava naquele momento? Sim, dava. Eles sempre passearam muito. Sempre que eu tinha uma oportunidade, um domingo disponível no mercado, a gente trabalhava domingo, os meus filhos foram assim, todos os lugares que eu pude proporcionar dentro das minhas condições, todos os parques que eu podia levar, todos os lugares que eu podia ir, eu levava eles quando eu tinha essa disponibilidade. Isso aí, eles não têm do que reclamar, entendeu? Eu não participei assim, das festinhas de escola, reuniões na escola, a minha mãe que ia. O fato de chegar em casa e ir lá dar um beijo, essas coisas, enquanto eles eram pequenos, sim. Mas depois que foram crescendo, não sei se... Sei lá, se é um bloqueio que eu tenho desde pequena. Eu tenho dificuldade realmente, não só com eles, é com qualquer pessoa, de chegar para as pessoas e dizer para as pessoas o quanto eu gosto delas. A Andressa é uma pessoa muito fechada. Eu lembro da Andressa ter chorado uma vez na vida dela, que tem mais ou menos uns 3 anos. Foi quando ela perdeu um cachorro há 3 anos atrás. Fora isso, eu nunca vi minha filha chorar. Agora, falando hoje, como que é a tua relação com a Andressa? Hoje a minha relação com a Andressa tem 10 dias que eu não falo com a minha filha. 10 dias que a gente se chateou, se aborreceu. Por quê, Mônica? Por causa de uma coisa boba que aconteceu na casa dela. Acho que tola demais, entendeu? Que me entristeceu muito. Por causa de algo que eu comi na casa dela e... ela não gostou, veio reclamar que eu tinha comido alguma coisa na casa dela. Eu acho que diante de tanto que eu fiz, diante de tanto que eu faço, sempre que eu posso eu mando um dinheiro, eu vou, ajudo com obra, com curso, pagar uma coisa, pagar outra, entendeu? E a pessoa vem questionar uma coisa que você comeu, entendeu? Então, aquilo me magoou muito. Quando você foi morar em São Paulo, isso tem 5 anos? Eu morei em São Paulo por 6 anos. 2 anos depois que eu estava em São Paulo, eu comecei a ficar doente, né, de novo, por causa da depressão. E ela acabou ficando em São Paulo comigo durante esse período todo, entendeu? E o fato de vocês estarem mais próximas, isso não estreitou ainda mais a relação entre mãe e filha?
O fato da gente estar mais próximo, eu achei que ia mudar, que a gente ia ser mais amiga, sabe? Que a gente ia ser mais companheira nesse período. Mas ela estava namorando uma outra pessoa. E chegava os finais de semana, ela ia passear com essa pessoa, entendeu? E me deixava no apartamento sozinha. Chegava Natal, Ano Novo, o Dia das Mães, alguma data assim, ela presenteava ele e a sogra. E quando chegava a minha vez, ela dizia que não tinha dinheiro para comprar para mim. O que vai acontecer, gente? A hora que elas estiverem frente a frente. Ela ficou lá em São Paulo. Ficou por opção dela, não porque eu deixei ela lá, né? Porque ela tinha a opção de terminar a faculdade aqui. E eu falei para ela vir junto comigo, mas ela botou pé firme e as coisas sempre têm que ser do jeito da Andressa, entendeu? Se não for do jeito dela, não vai. Lugar para morar tinha que ser do jeito dela, não podia ser no lugar que eu queria, tinha que ser o lugar que ela queria. Sempre isso. E você voltou para o Rio de Janeiro por quê? Porque minha mãe estava doente na época, no mês de julho, agosto, minha mãe estava com problema de saúde e eu já também não tinha mais condições de pagar o aluguel, já estava puxado para mim, as vendas já não estavam mais dando o retorno que eu precisava para poder manter o aluguel era alto e as vendas já não estavam dando mais, então como é que eu ia continuar morando num lugar que eu não estava conseguindo pagar? Só que ela não quis, na época ela estava gostando do menino e ela queria ficar por causa desse menino, entendeu? E é o atual namorado dela hoje, atual noivo, né? É. Depois que eu vim embora, ele conseguiu... ela ficou morando na casa dele, com a mãe dele, até mês de dezembro. E em dezembro o pai dele foi e pegou uma das casas e deu para eles morarem. Pela primeira vez esse ano, a minha filha me mandou uma mensagem no Dia das Mães e no final da mensagem ela conseguiu dizer para mim que me amava. Pela primeira vez em 24 anos, a minha filha me mandou uma mensagem dizendo que me amava. Eu tive que esperar 24 anos para ouvir isso da minha filha. Meu Deus, o que vai acontecer hoje aqui? Como mãe, ouvir um "eu te amo" da tua filha? Para mim, acho que foi o melhor presente que eu ganhei do Dia das Mães. Eu precisava ouvir alguma coisa dela, né? Pelo menos, olha, eu tô aqui, conta comigo, eu sou sua amiga, eu tô do seu lado, entendeu? Tô te apoiando, né? Não ficar criando brigas comigo, criando, disputas comigo, entendeu? Então, aquilo pra mim foi o melhor presente que eu tive nesses 24 anos, foi o dia que ela me mandou a mensagem, sabe? Você gostaria de ter a Andressa como amiga hoje, de resgatar esse amor de mãe e filha, não só amor, né, de amizade, de companheirismo? Sim, com certeza. Claro que eu quero minha filha como minha amiga, entendeu? Eu quero o melhor para minha filha. A minha filha, apesar disso tudo, eu digo que ela é muito parecida assim comigo, porque ela é inteligente, ela não tem tempo ruim, ela não escolhe trabalho, é igual a mim. Sei lá, tudo que você dá na mão dela para ela fazer, ela faz bem. Agora, Mônica, se você tivesse hoje a oportunidade de ficar cara a cara com a tua filha, com a Andressa, você pediria perdão para ela? Sim, eu acho que muitas das vezes eu falei muitas coisas que eu não devia falar, sabe, esse meu jeito de enfiar os pés pelas mãos, assim, eu não consigo guardar nada dentro de mim. Se eu não explodir, não colocar para fora aquilo que eu tô sentindo, eu fico me sentindo mal, aquilo me faz mal, vai me consumindo, corroendo por dentro. Então, muitas das vezes eu falei coisas que eu não devia falar, eu agi de formas incorretas, eu deixei de dizer o que precisava ser dito, eu deixei de ser presente nos momentos que eu tinha que ser presente, entendeu? E com certeza eu tenho que pedir desculpa à minha filha por muitas coisas, entendeu? De ter sido ausente na vida dela nos momentos que ela precisou. Mas com certeza eu pediria desculpa para minha filha, né? E ela sabe o quanto que eu a amo, que eu faria qualquer coisa por ela, eu daria minha vida pela minha filha, com certeza.